Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos ouvindo esse grande testemunho da nossa irmã Jéssica, da cidade de Passo Fundo, que compartilhou como foi que Deus investiu muito tempo, né? Sempre dando novas oportunidades, chances, trazendo a verdade do Senhor para que ela e sua família pudessem estar servindo, né? E isso a gente sempre tem que valorizar, porque a gente vê diariamente na nossa vida que Deus, ele faz várias investidas, né? Usa muitas pessoas ao nosso redor para sempre nos levar para o caminho certo, né? E que grande bênção é o que Deus fez na vida, né, dessa família. Mas como todos nós, né, às vezes nós temos fraquezas, nós nos enfraquecemos, desanimamos, e é isso que nós queremos saber agora, né? Como foi esse momento, Jéssica, que vocês viveram nesses últimos anos, né? Que eu acho que foi difícil para todo mundo, né? Deus está provando todos nós nesses anos aqui, e o que Deus trabalhou no coração de vocês. Então, depois do falecimento da minha sogra, a gente teve vários picos assim, né? A gente permaneceu firme por um tempo, e aí eu me lembro perfeitamente que em janeiro desse ano eu comecei a enfraquecer na fé. Eu não conseguia mais orar, eu parei de ouvir as playlists no YouTube que eu sempre ouvia, não estava mais participando dos cultos, das reuniões, e eu não lia mais a Bíblia. Então começou assim, né? Eu não alimentava o meu espírito. Mas e eu comecei a desanimar. Teve algum motivo, assim, que te desanimou? Alguma frustração? Ou simplesmente, de repente, porque às vezes a gente vai deixando uma vez, aí na outra vez a gente já pensa se vai ou não, né? Assim, daqui a pouco o inimigo vai nos levando, que nem a onda. Isso, foi bem assim, foi aos pouquinhos. Eu não participava de uma reunião, aí um dia eu já não lia a Bíblia, e no outro dia eu já não orava, então chegou num dia que eu já não fazia mais nada para Deus. E eu me desconectei totalmente da presença do Senhor. Mas mesmo assim, continuava tendo os grupos familiares aqui em casa. Então, sempre no dia de grupo que eu ouvia a palavra, que eu recebia a palavra, aquilo me dava um ânimo, mas eu não conseguia ir para frente, sabe? Comecei a desanimar totalmente, não ia. E vinha no meu pensamento, eu vou desistir do grupo, né? Não vou mais fazer o grupo, porque eu não estou buscando a Deus do jeito que é para eu buscar. Mas sempre tinha algo que dizia, não faz isso. E foram 6 meses. Eu lembro que depois disso, de janeiro até junho, mais ou menos, a gente começou a ter brigas de novo em casa que a gente já não tinha, desentendimentos, né? Discussões feias, assim, que a gente já não tinha mais. A gente começou a olhar para as coisas do mundo de novo, que a gente já tinha se libertado, e voltaram, né? Amizades até que já não faziam mais parte da nossa vida voltaram, e a gente estava totalmente fora do caminho do Senhor de novo, né? Não tanto como da outra vez, mas da mesma forma a gente estava afastado, né? E eu comecei a ficar depressiva pior do que eu estava da vez que a gente tinha o bar, sabe? Tanto que eu conversava com a irmã Stephanie, e ela pegou a Bíblia um dia para mim, e ela leu para mim, e ela falou, né, para eu ler aquela parte que diz, né, que quando o espírito imundo sai e ele não tem para onde ir, ele volta, né, da onde ele saiu, e vendo a casa varrida e ordenada, ele traz consigo 7 espíritos piores. E foi o que aconteceu comigo, sabe? Porque voltou pior aquela depressão, voltou totalmente pior, eu me senti no fundo do poço. E aí teve uma briga que a gente teve, eu e meu esposo, e que eu decidi que eu não queria mais esse casamento, que eu não queria mais propósito nenhum, sabe? Eu tava rebelde, assim, totalmente fora do espírito, né? E aí, depois dessa briga, eu decidi, não, isso era no sábado. Eu decidi, vou esperar na segunda ele trabalhar, e vou pegar meus filhos e vou sumir de casa, vou sair. E eu, na hora, assim, veio na minha mente uma voz, não sei como eu consegui ouvir, mas essa voz veio e falou e disse, não faz isso. E eu lembrei de um versículo que diz, né, que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos. E eu não entendi aquilo na hora, porque na minha cabeça eu estava certa, né? O ego da gente a gente sempre tem razão, cima, né? Sempre tem razão. E aí, na segunda-feira, eu fui dormir, né? Não fui embora, graças a Deus. Eu fui dormir e eu não conseguia pegar no sono. Todo mundo já tinha dormido em casa e eu não conseguia pegar no sono. E eu não orava mais, né?
mas vinha na minha cabeça, vem até mim, era Deus falando comigo, vem até mim. E eu pensava, na minha cabeça, eu pensava assim, que Deus não queria mais me ouvir. Olha quantas vezes eu já errei, caí no mesmo erro e depois volto para o Senhor como se nada tivesse acontecido, Ele me perdoou, mas ao mesmo tempo vinha a culpa. E como que eu vou lidar com isso, sabe? Mas era 1h30 da manhã que eu não aguentava mais, eu decidi levantar e falar com Deus, né? Então eu levantei e orei, e a primeira coisa que eu fiz foi confessar para Deus todos os meus pecados que eu tinha feito, que eu tinha falado, que eu tinha pensado, a ira que eu tava das pessoas, porque parecia que tudo era para me atingir. Então, eu comecei a liberar perdão e pedir perdão para Deus, e fiquei chorando e orando, olha, acho que umas 2 horas, assim, na madrugada. E no final dessa oração, eu perguntei para o Senhor, né? Falei, Senhor, o que o Senhor quer comigo? Porque eu sou tão falha, eu sou tão pecadora, né? Eu erro e volto, e mesmo assim o Senhor me perdoa, não, tem alguma coisa errada, por que eu, né? Então, por que o Senhor não deixa eu no mundo, né? Por que eu não fico no mundo? Então, o que o Senhor tem para mim que eu não entendo? E eu fui dormir. Naquela noite eu não recebi resposta, Deus não falou comigo em nada, mas eu tive a certeza que Ele me ouviu, sabe? Eu me senti acolhida, eu me senti abraçada por Deus. E quando eu acordei na terça-feira, eu fui esquentar o leite das crianças no micro-ondas e tinha um caderno embaixo da porta, bem embaixo do micro-ondas, e era um caderno que eu anotava versículos e coisas que me marcavam nos grupos familiares e nas reuniões. E eu nunca mais tinha achado aquele caderno. E do nada aquele caderno apareceu ali. E quando eu abri aquele caderno, o primeiro versículo que tinha, que era em Lucas 5, que diz que ele não veio para chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. E aquilo me acolheu tanto, sabe? Aquilo foi uma resposta de Deus para mim, porque eu nunca tinha me enxergado lá nos pecadores, sabe? Que como eu cresci na religião, eu achava que eu era uma pessoa boa, né? Sim. E mesmo tendo conhecimento, eu não me colocava nos pecadores. Então eu senti o acolhido de Deus, sabe? Deus me abraçando ali, falando que Ele me queria, né? Ele não quer o meu pecado, Ele quer o meu arrependimento, né? Então, nesse dia, eu decidi voltar para a casa do Pai, né? Eu falei, Deus ainda me quer, né? Deus ainda me ama. Então, foi, assim, uma experiência, foi muito forte para mim isso, sabe? Que eu nunca tinha vivido. E eu voltei. E eu entendi, na verdade, no que eu estava falhando, né? Eu não estava buscando primeiro o reino do Deus, sabe? Eu estava buscando benefícios. Eu queria uma família que todos vissem que era do Senhor, eu queria um casamento restaurado, eu queria minha vida financeira organizada, mas eu não estava colocando o Senhor em primeiro lugar, né? Então eu entendi realmente o significado de colocar o Senhor acima de todas as coisas, acima do meu casamento, acima dos meus filhos, o Senhor tem que estar. Então, depois desse dia, eu decidi que eu ia buscar Deus em primeiro lugar em tudo que eu fizesse. E é assim, depois desse dia, eu vi Deus em todos os dias, sabe? Eu vivo e cada coisinha que acontece eu enxergo Deus ali trabalhando, porque antes eu queria ver Deus nas grandes coisas, né? Eu queria que Ele se manifestasse assim e que todos vissem. Mas não é assim, né? Deus, Ele trabalha nos detalhes, Ele trabalha no pouco, no pequeno, e através disso, Ele mudando dentro de nós, certamente vai afetar o lado externo, né? E tu não vai precisar fazer esforço para as pessoas verem. Vai ser algo natural, né? Do fluir da vida de Deus. E não algo pela nossa própria força, né? Então, essa foi a minha última experiência, assim, com Deus, que foi muito forte e que eu decidi realmente não sair mais dos caminhos do Senhor, né? E permanecer na fé até o fim, né? Então, eu sempre oro e falo para Ele, né? Que Ele está acima de todas as coisas. E que aconteça o que aconteceu, eu vou permanecer até o fim. E não por benefícios, não pelo que Ele possa me dar, mas sim por eu obedecer a Ele por amor, não por troca, né? Graças a Deus, que bênção, sabe? Ver esse relato, assim, né? Que sempre que a gente for aos pés do Senhor, a gente nunca vai ficar sem resposta, né? Como você Amém. Foi ali, abriu teu coração para Deus, né? E Deus depois, no outro dia, de uma maneira sobrenatural, né? A gente não sabe se aquele caderno Deus não foi lá e colocou, né? E abrir exatamente, você vê um versículo, né, que respondia o que tu tinha perguntado. Então a gente vê, como você disse, né, nas pequenas coisas, Deus, ele sempre nos socorre, né? Por isso é importante a gente ir aos pés do Senhor, né? Abrir o nosso coração, ser sincero com Deus,
porque Deus sempre vai ser sincero conosco, vai nos acolher, vai nos exortar, vai nos edificar, vai nos consolar, né? Mas a gente sempre vai sentir Deus ali, né? E é verdade, quando a gente se coloca na condição que é a nossa, né? De pecador, de necessitado, de dependente de Deus, porque é o que nós somos, né? Dependentes de Deus. Às vezes a gente acha que pode viver uma vida sem Deus, né? Mas no final a gente vai chegar à conclusão de que é impossível, né? Porque assim como o peixe fora d'água não sobrevive, nós também, né? Sem Deus, sem a presença dele, sem o guiar do Senhor, a gente também não sobrevive, né? Então, que bênção, assim, ver essa grande experiência, né? Acredito que já está colhendo muitos frutos, né? Desse retorno, que não é, na verdade, um retorno para a igreja, né? É uma comunhão com Deus que foi perdida. Exatamente. Né? Sim. E a cada dia, né? A cada dia é uma luta e é uma vitória, né? E depois disso, todo dia aconteceram coisas, assim, que é sobrenatural, sabe? É coisas do Senhor mesmo. Então, ele restaurou a minha família, né? Que estava, de novo, indo para o abismo, né? Que era antes. Então, Deus restaurou, eu não precisei, sabe, buscar por esse motivo, ele acrescentou, sabe? Essa é a prova que eu vivi na minha vida. Eu busquei ele e ele acrescentou o que eu precisava. E ele resolveu a situação. Isso, exatamente. E até coisas simples, né, dentro de casa, que nem eu era muito irada, muito estressada. Então, Deus todo dia trabalha. Claro que hoje eu não sou perfeita, né? Todo dia, hoje eu tenho uma sensibilidade para ouvir melhor o Senhor, né? Porque ele fala com a gente, né? E ele expõe aquilo que está dentro de nós. Então, cada situação que acontece é uma exposição do que tem dentro da gente, né? Então, todo dia acontecem coisas que Deus expõe o que eu preciso melhorar. E Deus está trabalhando, sabe? Aos pouquinhos, ele tem... Cada versículo que eu leio, ele fala. Então, é muito forte, sabe? O que Deus faz na vida quando a gente busca ele realmente em primeiro lugar, né? Com certeza, né? Então, foi muito edificante, né? E que você que está nos acompanhando também possa buscar. Tem até um versículo que vou deixar um versículo para todos, né? Que é Mateus 6,33, que quando nós buscamos o reino em primeiro lugar, todas as coisas vos serão acrescentadas, diz na palavra. A gente acaba sempre indo ao inverso, né, Jéssica? A gente vai buscar o acréscimo, mas Deus, ele sempre faz a gente entender que tem uma ordem, né? Que primeiro tem que buscar Cristo, e depois tudo ele vai acrescentando, ele vai resolvendo, ele vai melhorando e vai corrigindo todas as coisas na nossa vida. Então, que você também possa ter essa experiência, assim, de ver Deus, né? Não como aquele que pode nos dar coisas, né? Possa só nos beneficiar. Que a gente venha querer o dono da bênção, né? Não só as bênçãos, mas o dono da bênção. Então, agradeço aqui a tua participação conosco, Jéssica, que Deus possa abençoar ricamente, né, a ti e a tua família, e possa te fazer firme, né, e estar ainda ajudando outras pessoas, né, que vão chegar até ti, para também serem apacentadas e cuidadas no teu grupo familiar. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Então, nós ficamos por aqui. Que Deus te abençoe e que você possa ficar firme no Senhor. Deus abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.